a gente já recebe a Sátina Pimenta, psicóloga. Obrigada, Sátina, pela sua presença. Boa tarde. E a gente também recebe aqui a Lara. Lara, obrigada mais uma vez pela sua participação. Obrigada a você pelo convite. Você já sentiu isso na pele? Sim, eu já passei por isso. Eu sou deficiente visual, minha bengala está até aqui do lado, que eu encostei ela aqui. Na época da escola, eu não usava bengala, mas a minha deficiência ela era bem mais aparente. Graças a Deus, eu evolui muito ao longo dos anos, né? E eu tenho uma PC leve também, então era meio que nítido que eu tinha alguma coisa, sabe? Quando eu estava andando na escola, assim. E eu passei por muitas situações. O bullying, as pessoas têm uma ideia muito equivocada do bullying, né? Elas acham que é uma coisa verbal apenas, né? Por exemplo, se você é muito baixinha, você recebe apelido de pintora de rodapé, essas coisas. Ou se você é muito alto e magro, você recebe apelido, Olivia Palito. Mas o bullying vai muito além disso. Eu já sofri ameaças reais, assim, eu tive que sair de uma escola às pressas porque as meninas da minha turma queriam me bater. Elas estavam se juntando para me cercar na hora da saída na escola e me bater. Por pura maldade, Lara? Sim. Porque eu sempre fui diferente. É um assunto muito delicado para mim, até hoje, porque eu sou adulta, eu tenho 23 anos, eu já trabalhei, eu faço faculdade, eu consegui superar isso, né? Eu tenho amigos e tudo, mas assim, eu passei a minha infância e o início da minha adolescência muito sozinha por causa disso, porque eu estudei em muitas escolas ao longo da minha vida, por conta da deficiência eu enfrentava dificuldades até na questão do ensino mesmo, né? Então, eu mudei de escola muitas vezes. E todas as vezes eu me olhava no espelho no meu primeiro dia e falava, esse ano vai ser diferente. Só que eu sempre acabava passando pelas mesmas coisas. E são coisas que marcam a gente. Até hoje eu tenho muita dificuldade de confiar mesmo. Assim, eu demorei 1 ano para sair com os meus colegas de faculdade pela primeira vez. Porque eu não tinha certeza do que ia acontecer. Vamos no cinema. Eu ficava, será que eu vou no cinema com eles? Eles podem me prender lá. Eu tinha esses pensamentos, assim. Porque a gente acaba tendo esse medo, sabe? De tudo que a gente vai fazer acabar de uma situação ruim. Já aconteceu de eu ser presa em banheiro, em escola e ficar presa. Então, assim, a gente acaba ficando com essas marcas mesmo que a gente cresça, que a gente desenvolva, faça terapia e tudo mais. Mas a gente acaba pensando nisso. Sátina, a gente fica aqui arrepiado ouvindo esse relato tão real, tão sincero e tão profundo da Lara, de pensar a que ponto isso pode chegar. A gente acompanhou também aí na reportagem, mas vamos lá. O bullying, ele sempre existiu, a gente sempre ouviu histórias aqui e ali, né, fatos de bullying. Agora, chegar a esse dado que a gente viu na reportagem de um aumento de 254%, por quê? Por exemplo, o caso da Lara, ela tinha que ter o acolhimento por parte também dos amigos, né? Um amigo que possa oferecer um suporte ali na hora do recreio. Mas não, a gente viu o contrário. Eu vou primeiro... Boa tarde, Lara. Boa tarde. Prazer. Bom, eu vou trazer uma reflexão sobre isso. Se a gente tem um aumento de 200 e tantos %, será que talvez a gente não parou de achar que é bobeira? E por causa disso esse número elevou? A gente não parou de achar que era brincadeira. Você não está brincando? E começou a levar realmente a sério a violência que se faz, tanto psicológica, quanto física, quanto moral, em relação às pessoas. Talvez esse número diga para a gente que talvez a gente esteja acordando. Mas, de qualquer forma, é muito. É muito pensar que há um aumento gigantesco. A gente tem o tempo inteiro dentro das nossas escolas, nas nossas famílias, não só nas escolas, nas faculdades também. E a gente luta com isso. E ver o relato da Lara é se assustar cada vez mais com a grandiosidade da maldade do ser. E pensar que a gente está falando de crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes. Sim. Eu acho que é assustador também, porque a gente tem essa ideia de que criança é pura, criança sabe? E só que acontecem tantas coisas. E aí, você pegar a criança e o adolescente é um movimento, né, um momento da vida, no qual eles estão tentando se achar em algum lugar. E quando eles não têm nenhuma base para se achar, eles podem se achar da pior maneira possível. Então, eu vou fazer esse bullying, porque aí eu vou ser o maioral da escola. Eu vou prender ela no banheiro
né? Porque aí todo mundo vai ver como que eu enfrentei a escola e fiz e aconteci. Olha como é que eu sou forte. Olha como é que eu sou importante. Olha como é que eu enfrento o mundo. É, porque na vida adulta a gente não vê tanto isso, né? Por exemplo, você entrou na faculdade, você sofreu bullying na faculdade, Lara? Bullying não, mas no meu caso é um pouco diferente por conta da deficiência. Nós, pessoas com deficiência, somos tratados perante a sociedade de uma maneira diferente, independente da nossa idade, né? Então, eu não sinto que eu sofri bullying, assim, da mesma forma na escola, porque sim, eu tive acolhimento e tudo mais, só que eu também passei pelo meu processo de me impor enquanto uma pessoa com deficiência em ambientes. Tipo assim, você não pode falar de tal forma comigo, você não pode fazer tal coisa comigo. Então, eu sinto que tem muito isso também. Porque a deficiência, ela conta muito nesse ponto, né? É uma questão que está comigo sempre e vai estar para sempre. Então, se eu não aprendesse a me impor, o bullying, de certa forma, ele me ajudou até com isso, assim. Porque eu era muito, muito tímida e eu não me impunha. Só que eu entendi que para eu crescer, até profissionalmente, com o que eu queria, entrar na faculdade, enfim, todos os processos são muito mais difíceis para mim. Então, eu tinha que aprender isso, eu tinha que me impor e falar, não, você não vai fazer tal coisa comigo. Inclusive, eu estava comentando com ela aqui antes da entrevista que eu tive uma conduta que foi uma conduta que não é o ideal, mas, infelizmente, assim, não só comigo, mas outras pessoas com quem eu conversei que sofreram bullying, só resolveu assim, que foi quando partiu para agressão. Eu sei que agredir não é o correto, não é a conduta correta, mas aí eu vou propor uma reflexão. Acontece que muitas vezes nas escolas, quando a gente conta para o coordenador, ou para a professora, ou para o pedagogo que estamos sofrendo bullying, parece que o bullying fica pior. E eu não sei exatamente o porquê, eu acho que as escolas elas precisam ter um posicionamento muito mais forte com relação a isso, porque imagina se eu não tivesse descoberto que eu ia apanhar, o que teria acontecido? Eu não ia ter saído da escola, e aí eu provavelmente ia ter apanhado. Então, assim, a última vez que eu sofri um bullying assim muito pesado, eu briguei de bater mesmo com a pessoa que estava fazendo bullying comigo, com a menina que estava fazendo bullying comigo. E só assim que resolveu, porque ela ficou com muito medo de mim, né? Ela ficou com medo. Deu para entender que isso representou muito para ela, né? Daqui a pouquinho... Tipo assim, não é o certo. Eu sei que não é uma conduta adequada você bater para resolver os problemas. A gente fala sobre aqui, a gente consegue. Daqui a pouquinho, a Sátina vai contar pra gente sobre de que maneira que a gente pode ensinar os nossos filhos a se impor nesse ambiente, seja escolar, seja entre amigos, seja na vida adulta também, que às vezes a pessoa continua sofrendo. E aí, olha só, a gente está aqui com a Marisa, que daqui a pouco a gente vai lá para o nosso Espaço Gourmet. Hoje, inclusive, é a Batalha das Receitas, coxinha ou empadinha, daqui a pouquinho. Mas antes, Marisa, você também se identifica com esse assunto, né? Sim, ela falando, estou vivendo tudo que eu vivi com meu filho. Tudo. Ele apanhava na escola. Quando eu chegava para buscar, estava em volta de um monte de meninos querendo bater nele. Aí teve um dia que eu dei uma de doido e falei, não, vai todo mundo para a coordenação, porque isso não pode acontecer. E eu falava na escola particular. Não faziam nada. Mudei de escola, continuou a mesma coisa. Aí até que essa outra escola foi e conseguiu reverter o quadro. Mas na escola que ele estudou desde pequenininho, não faziam nada a respeito do bullying. Dá para ver que esse assunto te deixa muito emocionada. Muito. Né? Mais um relato forte aqui também, que eu imagino que o pessoal de casa também esteja até, também assim, sabe, imerso nesse sentimento. Agora, Marisa, isso trouxe consequências psicológicas para o seu filho? Nossa Senhora, muito, muito. E a gente em casa, e ele não falava nada. Eu descobri que quando eles, nessa escola, ele estava em reforma, eles pegaram a corda, laçaram o pescoço dele e a mãe do menino, ele chegou em casa contando, rindo, a mãe do menino falou, Marisa, eles quase enforcaram seu filho na escola. Eu falei assim, mas como assim? Eu não sei nada do que está se passando. Ele falou, você vai lá e procura saber. E quando ele chegou em casa, eu falei, o que está acontecendo? Aí ele foi e contou. Isso tem muito tempo que está acontecendo, mãe. Eles me batem,
eles agora resolveram me laçar como se fosse um boi. Eu falei, misericórdia. E o menino tinha gado, tinha cavalo na fazenda, achou que meu filho devia ser também, né? Ó, Pra você fazer a trouxe mesma coisa. uma informação muito valiosa aqui para o nosso debate. Eu ia até ler os comentários, daqui a pouquinho eu vou ler. Mas eu não vou deixar passar essa parte não, Sátina. O filho dela não contou para a mãe. Por que que às vezes as vítimas se fecham sobre esse assunto, não chegam em casa pedindo ajuda para o pai e para a mãe? Então, vamos lá. Na verdade, eles tentam fazer. Só que eles, às vezes, tentam com pessoas que não vão ajudar. Não estou falando de você, tá, Marisa? Mas, às vezes, ele pode ter ido na professora e falado, olha, fulaninho tá fazendo isso, isso e isso comigo. Ah, menino, senta lá, não tem nada disso, não. Tá exagerando. Aí ele para e fala, uai, tô falando com a professora, que tá comigo todo dia. Tá vendo o que tá acontecendo, não tá fazendo nada? Aí ele vai lá na coordenação e reclama. Olha, fulaninho pegou e me bateu. Ah, não, vamos fazer o seguinte, senta vocês dois aqui, nós vamos mediar. Foi assim, não foi lá? Vamos mediar, é sério. Assim mesmo, assim, é assim mesmo. Nós vamos mediar. Agora pede desculpa pra ele, você pede desculpa pra ele, tá bom? Tá bom. Aí prende o menino no banheiro. E aí, chega numa hora que ele fala assim, não adianta eu falar com ninguém. E não é que não adianta, não é a mãe, não é o pai, não é... É porque ele começou com as pessoas que, teoricamente, estão vendo. E elas mesmas não estão fazendo nada. Acaba calando a A voz. hierarquia da escola, né? Tipo assim, você tá na escola, você entende o professor, o coordenador, o pedagogo. E se eles Então, não ele fazem vai se fechando e vê que aquilo não adianta nada. E tem a ameaça também, tá? Porque quem faz o bullying, ele não só realiza o ato físico, realiza o ato verbal, mas fala, se você falar com o fulaninho, se você falar na sua casa, se você fizer isso, 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 vai ficar muito pior. Aí todo mundo vê, porque a gente tem os observadores, né? Na teoria, a gente tem os bulliers, que são as pessoas que fazem, o bullying, que é a pessoa que recebe, e os observadores. Quanto mais esses observadores se calam, mais quem sofre se cala, mais o bullier tem força. Tá vendo? Ele age no silêncio, né? Isso aí. Ó, tem aqui vários comentários, tem gente dizendo, boa tarde, minha filha sofre todos os dias na escola. E a escola fala que são coisas de crianças e não faz nada. Boa tarde, quando eu era mais nova, eu tinha uns 8 anos, tinha uma menina que me batia no banheiro e puxava meu cabelo. Eu falei com os coordenadores e professores, mas ela só parou quando minha mãe tomou as providências. Outro relato também de uma pessoa que tem 68 anos, hein? Olha só como que isso ainda deve marcar na vida dessa pessoa. Ela diz que ela sofreu muito bullying quando era criança e adolescente. Ela teve poliomielite e ficou com sequelas, mas nunca deixou isso abalar, né? E aí ela teve uma infância, uma adolescência muito boa. Eu casei, tive um casal de filhos, 6 netos, 2 bisnetas, mas olha como é que até hoje, aos 68 anos, esse assunto ainda mexe com ela, né? Assim como a gente ouviu aqui também o relato da Lara, muito emocionante, o relato também da Marisa também. Boa tarde, Alberta. Aconteceu recentemente com a minha filha na escola. Graças a Deus foi resolvido. Ela é muito tímida e esse foi o motivo do bullying. Vê se timidez, olha isso, qualquer coisa... Para a pessoa que pratica o bullying, como é que é o nome da pessoa que pratica? Bullier. Bullier. Qualquer motivo vira... chacota? Qualquer fraqueza. Qualquer fraqueza, vira. É fraqueza. E não é fraqueza que você acha que é fraqueza, é que ele acha que é fraqueza. E aí, se ele tenta e ele vê que deu certo, pronto, prato cheio. Como, então, presta atenção, como que a gente fortalece os nossos filhos? Mas antes da Sátina responder, a gente vai ver agora o que aconteceu com a filha da Ângela, tá? Aos 14 anos, ela sofreu bullying, aí a mãe decidiu mudar a estratégia, olha só. Em 2024, passei por uma situação um pouco complicada em relação a bullying na escola, né? E me posicionei muito fortemente. Paguei um preço por isso, porque muitos pais não compreenderam, né, o porquê de me posicionar. Bom, hoje eu tenho uma forma diferente de lidar com isso. Eu escolhi, junto com a minha filha, eu tenho uma adolescente de 14 anos, fortalecê-la, né? Então, ao invés de falar sobre o bullying e lutar para que ele não aconteça, uma vez que a gente verifica que é cada vez mais difícil, né? Ainda que as escolas trabalhem a temática, mas não é tão simples assim, eu decidi fortalecer a minha filha, foi uma escolha familiar. Então, como que eu trabalho com ela?
ela. Eu falo com ela que o que o outro diz e o que o outro faz só diz respeito a ele, né? Só mostra quem ele é e as dificuldades que essa outra pessoa tem. Então, eu fortaleço a minha filha, digo que ela precisa se respeitar, precisa se amar, precisa identificar também as dificuldades que ela tem, né? Mas nunca mediante o olhar do outro, a fala do outro, ou mesmo a forma como o outro coloca nomes, características negativas. Ângela, obrigada pela sua contribuição. É muito interessante a gente falar dessa estratégia com os filhos, da gente fortalecê-los. Mas, Lara, você durante o vídeo, você comentou, sua mãe também faz isso com você? Sim, a minha mãe, ela é psicanalista, né? Já veio aqui, inclusive, várias vezes. Beijo, Kelly, maravilhosa. Beijo, mãe. Então, ela fazia isso comigo também, ela me ajudou muito por conta do processo até da minha própria aceitação enquanto pessoa com deficiência, isso faz parte do processo, né? Mas na prática não é tão simples assim, porque às vezes a gente acaba ouvindo muito uma coisa e passando por situações, por exemplo, igual eu contei, outra coisa que faziam muito também, colocar o pé na minha frente porque eu não tenho visão periférica e na época eu não usava bengala, então para eu tropeçar e cair, todo mundo ri, falar que tinha barata e rato na minha mesa. E a repetição de coisas, né? Tipo de ofensas diversas, porque eu sou muito branca, eu sempre fui muito, muito magrinha. Então, eu usava um óculos com uma lente de aumento, assim, e deixava o meu olho gigante, assim, na lente. Então, tudo era um motivo. E quando você ouve muito uma coisa, eu acho que isso é do ser humano no geral. A gente, quando ouve muito uma coisa, meio que de maneira inconsciente, a gente acaba pegando aquilo pra gente. Você pode me corrigir se eu estiver errado. Mas a gente acaba pegando aquilo. Imagina você estar todos os dias, Beta, num ambiente e você ouvindo sempre as mesmas coisas de muitas pessoas diferentes. Você começa a se questionar, será que eles não estão certos? Tipo, será que eles não estão certos e é isso mesmo? 10 contra 1, falando sempre a mesma todo coisa. Dia, acaba com o psicológico da pessoa. Exato, acaba com o psicológico. Então, assim, é importante sim a gente ouvir isso. Eu tive apoio, inclusive quando aconteceu essa situação aí que eu falei que não é muito correto, a minha mãe, ela sabia que eu tinha chegado num ponto que eu nunca fui agressiva, eu nunca fui uma pessoa agressiva. Então, a minha mãe foi na escola, né? A mãe da menina foi lá e quando a minha mãe entrou no carro comigo, ela falou, filha, eu entendo o que você fez. E tá tudo bem, eu entendo você. Aí ela conversou comigo, falou e tal. Eu chorei, foi um momento muito, assim, muito comovente de nós duas, assim. E infelizmente, porque eu tava, assim, num nível de desespero, tipo assim, meu Deus, o que eu faço? Porque pedir pra pessoa me deixar em paz, eu sempre pedia. Eu ficava meses, todas as vezes, tanto que essa foi a única vez que eu realmente fiz uma coisa muito além do que eu faria. Porque eu já não tava aguentando mais, assim, eu tava numa situação enlouquecedora. E olha que eu tinha o quê? 13 anos. Eu era uma adolescente de 13 anos. Sátina, e aí, como é que a gente fortalece os nossos filhos emocionalmente para encarar isso? É claro, né, pensando também na atitude do pai, buscando a escola, a mãe também, né, dando esse apoio em casa. Como que a gente faz? Vou misturar minha outra formação, hein? Vou juntar o direito aqui junto. Boa. Vambora, então. A estratégia da mãe é perfeita, tem que fazer isso mesmo. Mas não só isso, tá? A gente tem diversas coisas que nós precisamos fazer porque existe uma lei que determina que bullying é violência. E se é violência, a gente tem que tratar como violência. A gente está brincando. Você está violentando meu filho. Você está violentando minha filha. Tiro por mim. O Conselho Tutelar já foi chamado na escola do meu filho por bullying contra o meu filho. E se tivesse que chamar a polícia, a gente também chamava. Porque são esses os caminhos que são mais drásticos. A gente tenta, Beto, tenta falar, tenta fortalecer, mas ele também tem que ver que eu luto por ele. Que tem gente do lado dele que luta por ele. Que tem pessoas do lado dele que pensam e amam ele diferente daqueles outros. Então, não adianta só eu chegar para ele e falar. Adianta também, por causa disso só, tá, gente? Adianta também eu chegar para ele e falar, olha... Isso quer dizer mais sobre o outro, que provavelmente está tentando se colocar, se fortalecer em cima de você, porque não tem para onde buscar essa ajuda, esse apoio, esse amor que seja? Pode ser, mas, além disso, a gente tem que lembrar que as nossas ações elas têm consequências. E essas pessoas elas precisam entender, desde novos,
quais são as consequências da violência e da violação do outro. Olha só, tá chegando cada relato aqui. Imagina. Boa tarde, Robertinho. A minha sobrinha sofreu no ano passado, né, o bullying por parte de um colega, pois ela perdeu a mãe ainda com 8 anos. E isso foi motivo de chacota. Que isso, gente? Pelo que colega. Gente, é o que eu falo. É muita maldade. A pessoa precisa de acolhimento num momento tão difícil, ainda mais uma criança. E isso vira motivo de chacota. Teve até um comentário aqui falando que a pessoa está assim... isso mostra o caráter já de uma criança, só pode. Outro relato aqui, hoje ela está com 13 anos e ainda sofre com a perda da mãe e sofre também o bullying, meu Deus. Coitada. Outro relato é muito triste, a realidade de muitas famílias. O bullying age fortemente, né, na omissão também de muitos educadores, tanto na escola quanto em casa, por não potencializar os cuidados, a erradicação nas vítimas, que não tem força para denunciar. A Ana Paula também fala que, eu vejo que o bullying vai muito além de só uma simples brincadeira. Isso, que a gente não pode mais chamar bullying de brincadeira, porque isso não é brincadeira. Se a pessoa não concorda... precisam morrer até o mundo acordar? Né? Quantas pessoas? E aí a Ana Paula conclui falando, isso já remete a uma falta de caráter desde pequeno, desde criança, né? Será que essa criança está aprendendo também isso em casa? E aí, Sátina, uma questão que eu sempre bato na tecla quando a gente traz esse assunto aqui no programa, que é o quê? Para o pai e para a mãe, a preocupação é que meu filho, será que ele está sendo vítima de bullying? Ok, você está preocupado com o seu filho, mas será que o seu filho está praticando o bullying? Na maioria das vezes, os pais não fazem a menor ideia, né? Quando chegam na escola, nossa, mas o meu filho é tão bonzinho, é um alecrim dourado. Aí chega na escola e fica, como assim o meu filho tá fazendo isso? A gente consegue detectar esses sinais? Consegue. Vamos na reunião de pais, gente. Vocês topam? Né? Em vez de, só ficar imaginando o que está acontecendo dentro de casa. Tá chegando nota boa, tá tudo chegando, bem? mas vamos na reunião de pais? Vamos. Mas a escola também faz tem 2 que vezes por fazer. semestre. O que vocês acham se vocês aparecerem lá? Eu acho super interessante vocês aparecerem lá. Para ouvir do professor como é que ele se comporta dentro da sala de aula, para ouvir do coordenador, da pessoa que fica no corredor, das pessoas que ficam com ele lá 4, 5, às vezes muito mais horas por dia. Bora! Porque aí sim a gente vai conseguir entender. Os nossos filhos, a gente precisa entender isso. Nós nos comportamos de maneiras diferentes em ambientes diferentes, mediante as nossas necessidades. Estou dentro de casa, eu sou o filho mais lindo, maravilhoso e perfeito do mundo. Estou fora de casa, eu sinto uma necessidade de ser acolhido por aquele grupinho. E aí eu faço isso, aquilo, outro, bom ou ruim, e aquele grupinho me acolhe. Opa, consegui o grupinho. Estou no futebol, fiz aquele drible lindo, maravilhoso, e o meu treino... Então, cada lugar vai me botar um posicionamento comportamental, que é sugerido para aquele lugar. Então, às vezes, quem está no futebol não conhece a pessoa da escola, que não conhece a pessoa da casa, e que por aí vai. Qual que é a nossa responsabilidade, então, como pais? É transitar nos lugares que os nossos filhos eles se encontram, para entender padrões de comportamentos que estão sendo repetidos ou que estão sendo isolados, para que a gente possa intervir. Então, vamos para a escola, gente, fazer reunião? Bora. Fica a dica. A gente encerra esse assunto aqui com esse chamado da Sátina pra gente prestar atenção nos nossos filhos. Não conseguiu ir na reunião. Eu fui uma que não consegui ir na última. Marquei agora, semana que vem. Marca. É sobre isso, a gente precisa se informar, né? A vida não tá fácil pra ninguém, todo mundo tem correria, mas a gente tem que correr atrás também. Presença. Né? Lara, eu já te achava linda. Obrigada. E agora, com você trazendo toda a sua história de superação, conhecendo ainda mais a Lara por dentro, a gente te acha ainda mais maravilhosa, Obrigada, né? Beth. Obrigada, volte sempre, tá bom? Tô aí, é só chamar que eu E venho. manda um beijo pra sua mãe também, Mando tá? Sátina, a gente tava morrendo de saudade. Ô, gente, falar nisso. Dona Lúcia, beijo, querida. Beijo, dona Lúcia. Obrigada, A também gente tava vai com saudade, seguindo. amor.